Senhor presidente, senhores vereadores, população. O doutor Francisco falou, mas eu acabei fazendo alguns slides e vai resumir mais ou menos o que ele disse, tornando uma forma mais lúdica. Essa é a viagem que o doutor Francisco disse, que o ex-presidente da casa viajou no dia 21 de dezembro para São Paulo, para ficar 3 dias em reunião na Assembleia Legislativa. Por favor. O que ocorre é que a gente pegar o sem parar da casa, que os carros da casa existem sem parar, ele passou no pedágio Colina às 19h02 e no pedágio Itaiúva às 19h24. Por favor, o outro. Daí ele parou no restaurante Bola 7 e na mesma despesa tem 2 notas fiscais, de 118 e de 128. Então nós vamos chegar à conclusão que ele gastou R$ 246 em 94 quilômetros com alimentação. Detalhe, volta por favor, as notas são sequenciais. 51,91 e 51,92. Mais um detalhe, ele passou no próximo pedágio, que é o de dobrada, às 20h51. São 35 minutos, 50 quilômetros, o que dá uma velocidade média de 85,71 km por hora. Isso sem contar a parada. Não sei que tempo que conseguiu comer R$ 246, porque teria que acrescentar nesse tempo. E 75 minutos. E 123 quilômetros para frente, para novamente, para fazer uma nova alimentação no valor de R$ 98. O próximo. Com um detalhe, as 2 notas têm a mesma letra. Os senhores podem reparar que as 2 notas possuem a mesma letra. O Câmara Municipal de Barretos foi escrito pela mesma pessoa. E são 128 quilômetros de distância. Depois, uma nova parada no quilômetro 80 da Bandeirantes, onde se comeu 2 sanduíches contra filé, mais um americano, não é à toa que estava meio gordinho, né? E a gente pode ver que é a primeira vez que bate o horário de parada com o horário do sem parar. A próxima. Isso foi a viagem de ida, não vou nem analisar São Paulo, vou analisar a volta. Que ele estava no restaurante, na Berrini, na Avenida Luiz Carlos Berrini, em São Paulo, às 11h47 da manhã, tomou água, a próxima nota. E pelo que parece, ele abasteceu no mesmo posto às 12h54. Me parece, então, que ele teria ficado no local. Só que nesse meio tempo, surge uma nova nota, às 12h46, na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 128. Entre o tempo. Então, seria pensar que ele foi na Berrini, foi a Bandeirantes e voltou. Não há sem parar, não passou em pedágio. Mas a próxima nota. Eu peguei no Google e tracei o caminho. Então, são exatamente 17,5 quilômetros. Sem trânsito, dariam 16 minutos. Meio-dia. É impossível você pegar toda a Marginal de Pinheiro sem trânsito em São Paulo e chegar na Berrini. Ele conseguiu estar às 11h47 na Berrini, às 12h46 na Bandeirantes e às 12h54 na Berrini, novamente. Só a onipresença que pode explicar novamente. Pelo sem parar do veículo, a gente observa que ele só passou às 13h44 no quilômetro 39. Foi a primeira passagem do carro no dia. Então, que não foi. O próximo. Parou no McDonald's, comeu 4 lanches, às 14h43, que confere com o horário do sem parar. E, às 15h41, ele apresenta uma nota em Matão, num posto dentro do município de Matão, não é na rodovia, é dentro do município, no bairro Centenário. Só que, nesse horário, segundo o sem parar, ele estava em Sumaré. Então, ele não podia estar em Matão. O carro estava em Sumaré. Pelo menos passou no pedágio. Para quem quiser ver, dá 201 quilômetros, o tempo seria 2 horas e 32 minutos, ele conseguiu fazer em 2 minutos. Ele conseguiu fazer 100 quilômetros por minuto. Depois para de novo no restaurante Bola 7. Esse restaurante Bola 7, ele aparece em todas as notas, em todas as viagens, na ida e na volta. Ele fica só de um lado da rodovia, mas ele é tão bom que compensa virar e voltar para parar de novo. E todos com a mesma letra. E detalhe, são ordem sequencial, porque ele só dá nota para a Câmara Municipal de Barretos. Daí, aqui cabe um assunto bem interessante.
que o doutor Francisco não citou nome, sobre os assessores que apareciam com nota. E isso é muito sério. São aqueles 2 assessores que na legislatura passada eu vim para essa tribuna, porque quando acabou a transmissão da televisão, se veio criar 2 cargos, inclusive para um de nome Fábio, que foi mandado embora da FEB, pelo desfalque que deu na FEB, e veio ser assessor do presidente aqui, para fazer a mesma coisa aqui. Então está aí a portaria dele para viajar no dia 11 e no dia 12, e também tem uma portaria para o Rafael, no mesmo dia. As 2 portarias constam que são com o carro da Câmara, mas não consta sem parar. O carro da Câmara não saiu de Barretos. Então, não tem nada disso. Vamos à próxima. As 2 são da mesma, nós vamos ver. Ele gastou R$ 658,75 combustível em 2 dias, para ir voltar em São Paulo, com a justificativa de ir no Tribunal de Contas, tirar um xerox da aprovação das contas. Gastou R$ 320 de táxi. Quem gasta 658 de combustível para ir voltar em São Paulo em 2 dias, não tem como gastar R$ 320 de táxi. E mais R$ 235,50 por uma noite de hotel. E no mesmo dia, o outro assessor, por favor, foi para São Paulo e gastou mais 653 de combustível, 185 de táxi e 430 por uma noite de hotel, num hotel no Largo do Arouche. Vamos comparar, nenhum conta sem parar, as notas são sequenciais e os valores elevados de gasolina e táxi. Por favor. O Bola 7, o Rafael anota 51,60 e o Fábio anota 51,61. A outra, parou no Berrantão, com 5 minutos de intervalo, 1,120, 1,119. Parou em Araraquara, com o carro, como o doutor Francisco disse, fazendo 3 km por litro de gasolina, não é de álcool, e acabou abastecendo novamente. A conclusão é que, só usando essas 3 supostas que eu peguei, porque daria para ficar aqui 2, 3 horas falando, é que a Câmara Municipal foi saqueada. Lastimavelmente, o que a gente vê é que se usou as viagens para tirar dinheiro. E, por várias vezes, eu vi gente ocupar essa tribuna para dizer que o prefeito ia, sim, tirar um dia dos funcionários por causa da crise. Tudo está apertado, agora é a crise, agora é a crise. E a gente está vendo o dinheiro simplesmente sendo desviado e vamos ficar quietos? Depois, quando se diz, e todo mundo queima o poder legislativo, e sai em todos os jornais o que está acontecendo na Câmara dos Deputados, é exatamente por falta de ação. Nós temos sim a obrigação de denunciar. Porque, se não agir, nós podemos estar sendo coniventes. Pois não, Cipriano, você tem uma parte. Obrigado pela parte, não quero gastar seu tempo, só para explicar que nessa viagem que consta, o segundo foi apurado, né, que não tem sem parar, ele foi com carro próprio, com um Peugeot. E como ele é muito bonzinho, ele nem cobrou o pedágio da Câmara. A gente vê por tudo isso. Então, as 2 não tem. Inclusive, estava lá falando que ele foi com o presidente. Eu não achei a viagem do presidente também, eu dei uma procurada. Agora, só para encerrar, senhor presidente, eu fiquei muito feliz com os pareceres que estão anexados aos processos. Porque eu já vi nessa casa muita coisa mudar. Agora o Tribunal de Contas é efetivamente importante. Eu quero ver, quando nós formos votar aqui, os pareceres do Tribunal de Contas de rejeição, se o parecer do Tribunal de Contas vai deixar de ser importante, e essa importância que se deu hoje vai ter. Ou se não, o que vai acontecer, também eu vou fazer a mesma premonição. Vai ter vereador que vai ficar doente. Vai vir o suplente aqui para votar, porque no dia ele vai ter problemas seríssimos de saúde, porque não vai assumir o que botou no papel e assinou. Que hoje o Tribunal de Contas é um órgão sério. Todos nós sabemos que houve a rejeição das contas da Prefeitura de 2003. E daí, no dia, você vai ver, senhor presidente, como vai ter vereador doente, para não votar aqui, vir o suplente e desmentir o que disse no Tribunal de Contas. Só que eu vou estar aqui nessa tribuna e vou pegar esses mesmos pareceres e falar, e agora, senhores vereadores? Eu acho que nós não temos outra opção. Se for encaminhar, que anexe todos esses documentos e mande para o Tribunal de Contas. Porque senão, doutor Francisco, eu faço questão de assinar junto com Vossa Excelência, porque falar que falta dinheiro para fazer obra, mas ficar quieto quando se vê que está se levando dinheiro público,
aí é um absurdo e aí não vai haver a minha concordância nunca. Voto também pela rejeição. Encaminha para o Tribunal de Contas dizendo a rejeição dessa casa pelos motivos expostos e mencionados. Obrigado.